Muito bem, pessoal, então eu li o livro queridinho de fantasia desse ano, que é Sangue sobre Bright Heaven. Eu vim trazer para vocês algumas das minhas impressões. Passeando pelo YouTube, pelo BookTube, BookTok, TikTok, sei lá, Tok, eu encontrei muita gente que eu acompanho falando sobre essa obra aqui, que é Sangue sobre Bright Heaven. Eu nunca li nada dessa autora, eu nem sei se tem outro livro dessa autora. No Brasil, eu sei que ela está sendo publicada pela editora Jangada e agora eu já... Lembrando que isso aqui não é patrocínio nem nada do tipo, mas eu quero parabenizar a editora Jangada por essa edição. Ficou muito bonito, ficou muito gostoso de ler o livro, assim, a diagramação ficou muito boa. Eu li esse livro muito rápido e é porque eu leio outras coisas ao mesmo tempo, justamente por conta dessa edição que ela dá mais prazer, dá mais vontade de você ler. Além disso, eu comprei a edição que vem com esses brindes aqui. A gente tem um marca-página, que é o magígrafo. Já já a gente vai falar sobre o que raios é um magígrafo. E tem esses dois cards aqui. Um é com o magígrafo, a estrutura dele. Eu não sei se vai dar pra ver bem. E também tem o mapa da cidade de Tirana. É uma coisinha que você paga uns, sei lá, R$5 a mais, você tem um brindezinho legal. E um marca-página muito bonito também, porque não é aquela coisa quadrática, né? Que são os marca-páginas com corte diferente. Vamos falar então do que se trata essa história. Basicamente, a proposta aqui é de uma sociedade, é uma cidade que vive no meio de uma floresta, e essa cidade ela tem uma cúpula mágica que protege os habitantes de uma coisa chamada flagelo, que é tipo uma luz que existe fora dessa cidade, fora dessa barreira de segurança, que se você for pego por ele, você explode, né? Primeiro sua pele queima, depois os ossos, uma coisa horrível. E a gente já começa a história desse livro com o Thomil. Eu acho que é Thomil. Na verdade tem uma parte que ele explica como é a pronúncia, é tipo um Thomil, um negócio com TH do inglês, mas a gente vai chamar de Thomil, de Thomil. Então a gente tem esse Thomil chegando na cidade, escapando do flagelo, e basicamente toda a tribo dele morre, só sobrevive ele e a sobrinha de 4 anos, e agora ele se vê nessa cidade, um jovem, né? Acho que ele tinha uns 17 anos nessa época, tendo que cuidar da sobrinha e viver nessa terra estranha, na cidade de Tirana. E aí a gente chega na nossa protagonista. Eu considero, na verdade, que os dois são meio que protagonistas, que é a Siona e o Thomil. Eu considero eles os dois protagonistas. Já no capítulo 2 a gente vai ser introduzido na Siona. Ela é uma mulher que dedicou 20 anos da sua vida a estudar a magia. A magia nesse universo é uma coisa bem diferente. Nós não temos pessoas com poderes mágicos. Qualquer pessoa, a princípio, pode acessar essa magia, pode manipular essa magia, mas é uma magia que demanda muito estudo e muita inteligência. A gente tem essa personagem feminina que gosta muito de estudar, que dedica a vida ao estudo para poder se tornar uma alta maga. Os altos magos, eles fazem parte da hierarquia de Tirana e somente homens podem fazer parte dessa hierarquia. E ela, como uma boa mulher que quer ir contra a sua sociedade, provar que a mulher pode estar no mesmo lugar que os homens, que é uma sociedade muito machista, diga-se de passagem, essa sociedade tirana, ela literalmente considera que as mulheres elas são inferiores aos homens, porque elas são totalmente dominadas pelo sentimento. Então a mulher não pode estar em cargos que demandam intelectualidade, porque o cérebro da mulher é inferior ao cérebro masculino. E basicamente a Siona, ela é a primeira mulher dessa sociedade que passa na prova para se tornar uma alta maga. É uma vaga que só existe a cada 10 anos e a Siona passa nessa prova, ela se torna uma alta maga e agora ela recebe uma tarefa. Não vou falar o que é, porque eu não vou entrar muito em detalhes, né, da história. Eu tô dando mais aqui primeiros passos já para você se interessar, mas ela recebe uma tarefa que ela terá que desenvolver, e no desenvolvimento dessa tarefa ela vai sofrer muito, vai sofrer perseguição, vai sofrer preconceito, justamente por ela ser a única mulher do seu trabalho. Eu diria que esse livro não é simplesmente uma obra sobre o lugar da mulher na sociedade, não é meio que um discurso hiperfeminista assim, de que, veja como ela é uma mulher forte, como ela é uma personagem incrível, maravilhosa, que foi contra a sua sociedade. Eu vejo que esse livro é muito mais profundo do que isso. Eu diria que a principal coisa que é tratada aqui em Sangue sobre Bright Heaven é o ego. Então, em diversos momentos, vai ser mostrado como a Siona, ela tem esse discurso de eu vou fazer isso pelas mulheres do futuro, pelas meninas do futuro, que querem estar nos lugares altos da sociedade, eu vou fazer isso por essas mulheres.
mulheres. Mas aí tem uma prima dela, né, a Alba, é o contrário da Siona, não tem essas vocações intelectuais, que ela tá sempre questionando assim, tá, mas você, quantas vezes você ajudou a gente aqui em casa? Eu e a sua tia, né, a Siona mora com a tia. Quantas vezes você olhou para as mulheres do seu bairro, para as pessoas menos favorecidas do seu bairro? E a própria Siona, ela vai enxergar em si mesma tudo isso dela, todo esse discurso dela de fazer pelas mulheres, pelo futuro da feminilidade, etc e tal, não passa de ego. Ela é tão egocêntrica quanto os homens da cidade de Tirana. Então eu vejo que é um livro muito corajoso, ele trata assim de assuntos muito profundos, ou seja, machismo, que realmente existe machismo nessa sociedade, existe um preconceito, existe uma diminuição da figura feminina, mas ao mesmo tempo ele vai tratar muito de ego, vai tratar de como muitas vezes esses discursos sociais que as pessoas tomam, eles são na verdade fruto de um ego interior. Então a pessoa não tá nem aí pra sociedade de verdade, ela tá preocupada em ser vista, em ser lembrada, em deixar uma marca no mundo. A gente vai lidar também muito com questões religiosas, eu digo que é um dos pontos altos do livro, a autora, ela desenvolve isso muito bem. Quando você lê no começo de cada capítulo tem um trecho religioso do que seria tipo a Bíblia deles, a escrita ela difere bastante da narrativa do livro, então você tem aquela noção de que, poxa, isso aqui realmente é um texto arcaico desse universo. Realmente é como se eu estivesse lendo uma Bíblia desse mundo. Então é muito bem feito toda essa parte de religião que a autora desenvolve. Falando um pouco sobre a magia, eu tinha pincelado isso, mas acabei entrando em outros assuntos. Basicamente, eu não posso falar muito sobre esse sistema de magia, senão vou dar spoiler. Essa magia ela tem que ser canalizada por alguma coisa, então existe uma outra realidade que é conhecida aqui como outro reino. E os magos, os mágicos, os bruxos, etc., eles conseguem manipular a realidade aqui, procurando fontes de energia no outro reino. A principal ferramenta para realizar isso é o magígrafo, que é tipo essa máquina de escrever. Então, é literalmente uma linguagem de programação. É uma magia com linguagem de programação. Eu não entendo muito de programação, mas eu já estudei um pouco de raciocínio lógico na época que prestei concurso público, etc e tal. Então, eu vi algumas coisas do raciocínio lógico lá, do se, então, e etc. E a própria autora, a M.L. Wang, não é isso? Ela fala que o pai dela é programador aqui no final do livro, quando ela vai dar os agradecimentos e tal. Então, ela diz que o pai dela ajudou nessa parte da escrita, de programação e de adaptar a programação a esse universo mágico. E basicamente, nós temos esse magígrafo aqui, essa máquina de escrever, em que ela escreve o feitiço em um papel mágico, e temos essa bobina, é isso mesmo? É a bobina isso aqui? Exatamente, a gente tem aqui a bobina de mapeamento. Então, basicamente, ela vai ver formas cinzas e brancas que ela vai identificar como a energia do outro reino. E aí, para o feitiço funcionar, ela tem que captar essa energia do outro reino. É bem complexo, para falar a verdade, você acaba se sentindo um pouco burro nas explicações do sistema de magia. No final, a gente tem um guia aqui um guia de bolso para iniciantes em terminologia mágica. A autora vai explicar alguns termos, algumas coisas, para ficar mais fácil a leitura. Mas eu digo que, se você gosta de sistemas de magia complexos, esse livro é para você. Se você não gosta de sistemas de magia complexos, você gosta mais da narrativa, de uma história emocionante, de uma história bela, de uma história profunda, esse livro também é para você. A autora, ela conseguiu equilibrar muito bem momentos de explicação do sistema mágico, que você vê que tem profundidade, que tem complexidade, que não é, sei lá, um negócio assim, resolveu com mágica e não explicou qual era a fonte dessa magia. Mas ela também não detém muitas páginas explicando todo esse processo, porque não é todo mundo que vai entender. Então eu já recomendo esse livro aqui pra você que gosta de magia, de ficção, de Dark Academia. É muito bom, é excelente, foi o meu livro favoritado, um dos livros favoritados esse ano. Eu estou muito ansioso para o que a Jangada vai publicar mais dessa autora. Eu sei que ela tem outro livro, né? The Sword of Cajun, acho que é uma coisa meio oriental, assim, asiático e tal. Tô bem empolgado porque a escrita dela realmente é muito boa, muito gostosa de ler, e a edição também veio muito boa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu vejo você na próxima resenha.